Olá, sejam bem-vindos ao canal e no diálogo com a revisora de hoje nós vamos falar a respeito dos numerais. De que forma eu devo escrever os numerais? Como prometido, esse é um vídeo em que eu trato especificamente de revisão. No caso, sobre os numerais. De que forma se deve escrever os numerais? Muitos autores, quando estão escrevendo, não se atentam para isso, não têm um planejamento. Então, eles começam escrevendo por extenso ou na forma arábica, e lá na frente, 10, 15 páginas depois, muda a forma, ou se era arábico, começa a escrever por extenso, aí vira uma bagunça. O texto, muito embora a ideia seja boa, fica bagunçado. Então, é por isso que é importante padronizar a apresentação dos números. Então, vamos lá para a regra geral. Todos os números devem ser grafados na forma arábica, mas tem exceções. A primeira exceção, de 0 a 9, os numerais devem ser grafados por extenso. 1, 2, 3, 4. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu coloquei aqui um trechinho do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, da escritora J.K. Rowling. Harry acordou às 5 horas da manhã seguinte e estava demasiado excitado e nervoso para voltar a dormir. Veja que o número 5 foi grafado por extenso. As dezenas redondas também são grafadas por extenso. 10, 20, 30, 40. Da mesma forma, as centenas redondas. Em todos os casos, só se usa a palavra quando não houver nada nas ordens inferiores. Por exemplo, 13.000 ou 13.700 e não 13.700 por extenso. Acima do milhar existem duas possibilidades. A aproximação do número fracionário, como no exemplo 23,6 milhões, ou o desdobramento dos dois termos numéricos, como em 23 milhões e 635 mil. As classes se separam por ponto, exceto quando se refere a ano. 1.750 páginas ou 1.830 moedas. Nesse caso, você coloca o ponto. No caso de ano, você não coloca o ponto. No ano de 1720. Vamos falar de frações. De um modo geral, as frações são apresentadas por algarismo, exceto quando ambos os elementos se situam entre 1 e 10. 2 terços, 3 quartos. Ainda usando como exemplo o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu mostro a vocês a fração 9,5, grafada por extenso. 4 sobre 12, 6 sobre 11. Essa apresentação deve ser feita dessa forma e não por extenso. As frações decimais, em qualquer caso, são apresentadas da forma numérica. Olha os exemplos aqui. 0,3, 12,75. No caso das percentagens, são sempre mostradas, grafadas, pelo numeral seguido do símbolo de percentagem. Aí você tem 10%, 3%, 15%. Quando se tratar de números ordinais, do primeiro ao 10º se coloca por extenso. A partir do 11º, coloca-se o numeral. Tem primeiro, segundo, terceiro, 11º, 12º e assim por diante. Vamos falar de datas. Quando se trata de uma data completa, são escritas da seguinte forma:
o dia em algarismo, o mês por extenso e o ano em algarismo. É aceitável também apresentar todos em numerais separados por barras. Agora, quando você coloca a data, apenas o mês e o ano, você escreve o mês por extenso e o ano em algarismo. Os anos devem ser indicados por todos os algarismos e não apenas aquela dezena final. Por exemplo, anos 1980 e não anos 80. A referência à década deve ser indicada pela palavra e o ano completo, evitando-se usos de anos 80, década de 1950. Como que eu devo grafar a hora ou horários? Então, existem duas regrinhas. Você pode escrever o numeral, 2 pontos e os minutos, e acompanhado do símbolo H, o H minúsculo. Quando se tratar de uma apresentação de uma hora aproximada, aí você coloca por extenso, seguido da palavra horas. Por exemplo, por volta das 9 horas da manhã. Para finalizarmos, como que a gente deve colocar os algarismos romanos quando estivermos escrevendo o nosso texto? Século, século e o numeral, no caso, o algarismo romano, século 21. Aí são os 2x maiúsculos e o I maiúsculo. Reis, imperadores, papas, vem primeiro o nome, seguido do numeral em algarismo romano. Papa João Paulo II, Dom João VI, conclaves, reuniões, congressos. Primeiro grafa-se o algarismo, 10ª Bienal de São Paulo. Essa norma não se aplica a episódios que não sejam periódicos. Segunda Guerra Mundial, Terceira República, Segundo Reinado. Essas apresentações são feitas por extenso. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, quando você estiver escrevendo o seu livro, faz uma pequena anotação com essas informações, imprima, deixe sempre à mão para você sempre colocar as numerações da forma correta. Combinado? Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que se inscreva para você receber os novos vídeos. Todos os sábados eu tenho o quadro Diálogo com a Revisora. Nele eu dou dicas de escrita e também de revisão. E eu pretendo fazer mais vídeos de revisão. Escreva nos comentários a sua dúvida, que com certeza eu vou responder para você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!